está gravando. TV 247 vem conversar hoje com líderes do PSOL e o deputado federal Glauber Braga, um protagonista no Congresso Federal. É um prazer receber William Siri, líder da Zona Oeste, Rose Cipriano, líder da Baixada Fluminense, e o deputado Glauber. Prazer nosso, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar aqui batendo esse papo contigo, te cumprimentar a Siri, cumprimentar a Rose e todos que estão acompanhando essa entrevista, esse bate-papo, claro. Gente, o PSOL tem uma forma de representar a população mais perto do povo. Tem até uma frase muito forte que o candidato Tarcísio Mota usa: se esse Estado fosse meu. Como é que o pessoal encaminha a política num momento tão triste do Rio de Janeiro? Sim, você queria conversar? Túlio, primeiro quero agradecer a você, a 247 aqui por essa oportunidade, muito bom estar com a Rose, com o Glauber aqui também. E esse programa, o movimento que a gente do pessoal está chamando, né? Se o Estado do Rio fosse nosso, começou também lá atrás, em 2016, com a campanha do Marcelo Freixo, que era se a cidade fosse nossa, aqui mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro. E é isso, né? Perguntando, porque hoje o Estado não é nosso. O Estado é de quem está governando aí essas máfias, onde o Tarcísio fala muito sobre isso, né? Essas máfias estão governando a gente, mas nós queremos que esse Estado seja nosso. E como é que a gente está fazendo isso? São pequenas reuniões em Nova Iguaçu, por exemplo, em Caxias, lá na Zona Oeste, em Campo Grande, no Estado como um todo. A gente está rodando aí para dizer que Estado é esse que nós queremos, né? Que Estado é esse que a população está querendo. Então, eu acho que para o Estado ser nosso, a população precisa ser ouvida, não somente a gente chegar e falar, né, como a gente político aqui, a gente político, mas precisa ouvir a população para dizer como é que tem que ser, como é que seria se o Estado realmente fosse nosso. Acho que começar, né, agradecer, a gente sempre brinca que nunca é demais, e principalmente com esse painel, né? A gente tem a Zona Oeste, a gente tem a Baixada, a gente tem a região serrana, e se o Estado do Rio fosse nosso, ele justamente busca essa identidade. Principalmente que nós que estamos na Baixada. A gente costuma dizer que a Baixada é uma grande coxa, né, única, mais diversificada. Região metropolitana e Baixada Fluminense. E aí, se o Estado do Rio fosse nosso, nos possibilita pensar como está Caxias, a cidade de Caxias. Tanto na educação, na mobilidade urbana, na saúde, no saneamento. Como que está Nova Iguaçu, São João, Nilópolis, ou Seropédica na outra ponta. Então é para que as pessoas, nesses locais, possam pensar o seu espaço e pensar a política mais ampla do Estado do Rio de Janeiro. Então acho que tem muito essa função e principalmente pensar a política construída pelos trabalhadores e pelos moradores. Essa tem sido uma tônica do pessoal. A política ela está no nosso cotidiano. Então, a dona de casa tem que discutir política, o trabalhador tem que discutir política, o camelô precisa discutir política, porque ela está diretamente envolvida no nosso cotidiano e influenciando a nossa vida. Essa é a ideia do se o Estado do Rio fosse nosso. Eu costumo dizer que o Estado do Rio é nosso. Nós estamos precisando recuperá-lo. Tomar posse de vez, né? Tomar posse de vez. Glauber, você é um deputado protagonista, foi líder do PSOL no Congresso, e parece que é uma ação contínua pela sociedade. O mandato começa da mesma forma que termina, defendendo as causas. Como é essa forma de trabalhar o parlamento integrada com a população e a sociedade? A gente tem que construir mandatos populares na Câmara. E parte de uma concepção. O sistema representativo brasileiro está falido. Mas o que você faz com essa falência? Tem gente que vai dizer que a falência do sistema representativo se resolve com menos política. Ele tem ideias esdrúxulas como um retorno da ditadura. Não. As mazelas da política se resolvem com mais política, com mais instrumentos de participação direta da sociedade. Não é negando a representação, não é negando o voto, mas é dizendo que ela não é suficiente para tudo aquilo que a gente precisa, se queremos um país democrático. E que instrumentos de participação direta tem que ser esses nos mandatos do PSOL e daqueles que querem fazer mandatos populares e progressistas? A gente tem que estar em rua, prestando contas daquilo que está sendo feito nos espaços institucionais. Como a gente já faz. Toda segunda-feira a gente está ali no Largo da Carioca, meio-dia, microfone aberto, Eu conversando já com as cobri pessoas. lá, já vi seu discurso lá. Já esteve lá com a gente algumas vezes, né?
prestando contas, ouvindo o contraditório, procurando furar a nossa bolha para conversar com quem não pensa igual a gente, quem pensa diferente, para que o argumento mais consistente possa prevalecer e não gritos. Então a gente já está fazendo isso. Os parlamentares do PSOL toda sexta-feira estão lá no Buraco Mundo, meio-dia e 30, prestando contas das suas atividades. A gente faz isso no interior, toda sexta-feira, 5 horas da tarde, lá na rodoviária de integração de Friburgo, a mesma coisa, prestação de contas na rodoviária, onde as pessoas estão. Para quem quiser chegar, pegar o microfone, questionar, criticar, perguntar. Essas são algumas ferramentas já utilizadas. Mas o que a gente tem que pensar, na minha avaliação, é quais são os instrumentos que podem ser utilizados de maneira permanente, cotidiana, para mudar a política. E eu só vejo uma forma de mudar a política de maneira consistente, é com o trabalho de base. A gente estava falando aqui sobre se o Estado do Rio fosse nosso. A gente já sabe como alguns candidatos vão agir nessa eleição. Eles vão contratar um bom marqueteiro, vão fazer uma pesquisa qualitativa, vão ver o que o povo quer ouvir, e eles vão chegar nas comunidades e nas cidades, nas mais diferentes regiões, dizendo: aqui eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Depois, essa expectativa não vai ser cumprida, porque aquilo não vai ser realizado. E a descrença com a política só se amplia. O que a gente está propondo é algo diferente. Só se o Estado do Rio de Janeiro fosse nosso. É uma construção coletiva. Né? Vamos construir junto com as mais variadas regiões, com os mais variados segmentos, com quem queira se organizar, uma proposta coletiva de modificação estrutural para o Estado do Rio. Essa eu acho que é uma obrigação que o pessoal tem no exercício dos mandatos parlamentares, mas é também um compromisso da militância, das direções partidárias. É fundamental que a gente construa essa nova política. O novo é a construção coletiva. Vocês estão percorrendo o Estado do Rio desde muito tempo, não apenas no ano da eleição. Vocês encontraram pezão por aí, pezão, que a gente pode falar da situação do Rio de Janeiro. A gente sabe que é muito difícil, mas como vocês estão perto da população, com todas as camadas da população, vocês têm sentido? Posso começar nessa? Eu encontrei o pezão me fazendo uma ameaça e depois dizendo que era brincadeira. Né? No dia que eu encontrei o Pezão no plenário da Câmara dos Deputados, ele quase montou acampamento lá. Mas quase montou acampamento para aprovar um plano de recuperação fiscal para o Estado do Rio, que na verdade era um sequestro do Estado do Rio de Janeiro, para que teoricamente você ficasse 3 anos sem pagar a dívida do Estado, prorrogável por mais 3, parece uma coisa bacana, né? O Estado está estrangulado, só que com contrapartidas absurdas. Entre elas, a privatização da SEDAI, o congelamento de qualquer aumento para o funcionalismo público, o congelamento da expansão de atividades públicas no Estado do Rio de Janeiro, e ele estava lá o tempo inteiro batalhando por isso. E aí, eu utilizei o microfone do plenário da Câmara para dizer: olha, o governador está acampado aqui, enquanto ele está pedindo essa recuperação, teoricamente, o Estado está mandando para a Assembleia Legislativa do Rio uma renúncia fiscal para a Ambev, e eu citei a cifra lá, sobre a renúncia fiscal que ele estava mandando, que era um absurdo. Ele virou para mim, na hora que eu estava sendo no plenário, e disse o seguinte: Glauber, vamos tirar lá o que tem de incentivo fiscal para a indústria de confecções lá na região serrana do Rio, em Nova Friburgo. Uma ameaça. Uma ameaça total. E a população. A população. A região que já está carecendo de muitos investimentos, ele faz uma ameaça. Eu ouvi e falei: vai prejudicar mais ainda a região serrana do Rio de Janeiro. Mas eu acho que ele imaginou que a gente ia recuar. No dia seguinte, no plenário, eu fui ao microfone e disse exatamente o que tinha acontecido. Isso, está imaginando que com esse tipo de ameaça vai fazer com que a gente recue nas nossas posições, está muito enganado. Aí ele voltou, chegou perto de: puxa, Glauber, eu estava brincando, não era verdadeiro, não era bem aquilo. Então, porque não teve efeito, né, Glauber? Sua retidão com o povo carioca, fluminense, é muito conhecida. Pelo Estado do Rio de Janeiro eu não vi andando, não. Porque eu vi falar na Câmara tentando fazer isso. A gente é da educação, né? Eu sou professora de educação especial e aí a gente acompanha a educação no Estado do Rio de Janeiro. E, infelizmente, na área da educação, o que a gente tem visto é uma diminuição da oferta do ensino para a nossa juventude. Primeiro que o Estado se desresponsabilizou nos últimos anos, com um número de municipalização muito grande, e hoje o que a gente enfrenta é o fechamento de escola sistemático
E aí hoje a maior parte das unidades da rede estadual estão fora da capital, estão mais na região metropolitana, e é um fechamento de escola sistemático. E a gente sempre se pergunta que tem uma conta que não fecha, porque a gente fez um estudo de 2006 até 2017, foram menos 76 mil matrículas. E aí a gente pergunta, onde está essa juventude? E a escola é o futuro. Exatamente. Uma coisa engraçada, eu moro em Campo Grande hoje, mas eu sou da Baixada Fluminense lá no 32, né? Até meus 11 anos eu morei com minha família toda de lá até hoje. No 32, eu estava conversando com as pessoas lá, que a minha família também tem 2 brizolões. Isso foi na década de 80, 90 que foi construído. Desde lá, nenhuma escola foi construída. Parou de construir. Não há investimento. Não há investimento desde lá. Isso é uma questão que o 32, como fica 20 minutos de Campo Grande, que é mais perto, muito mais perto do que o centro de Nova Iguaçu, se não tivesse aqueles 2 brizolões que o Brizola fez na década de 80, 90, todo mundo estaria estudando, a juventude estaria estudando em Campo Grande ou em Bangu. Para você ver que o Pezão, a gente está assumido e nem a função mínima, né, que é essa questão do futuro, que parte da escola não tem construção, não tem qualidade para os professores. É isso. Esse é o Pezão que some. E na segurança, nem mandar na segurança ele manda. Né? O Pezão fez uma campanha que era mudar com continuidade, né? Eu acho que ele aprofundou a destruição do Estado. Mas o que o povo sofre mais na Baixada Fluminense, né, na Zona Oeste, além da questão da escola, o que o povo demanda mais e não percebe que o Estado está sofrendo? Na verdade, acho que o povo percebe, né? A gente começa falando da educação, mas tem 2 questões que são caras para nós que estamos na região metropolitana. Acho que é a questão da mobilidade urbana. A gente costuma dizer que no último período, por exemplo, 4 linhas de ônibus foram criadas na Baixada. São João, Barra da Tijuca, Caxias, Barra da Tijuca, Nova Iguaçu, Barra da Tijuca, Belfort Roxo, Barra da Tijuca. Agora, a mobilidade interna na região metropolitana é muito difícil. A gente tem hoje uma linha férrea que o elétrico vai até Saracuruna, mas em Iomirim em diante, a gente ainda o trem puxar da máquina, a óleo diesel. Então, essa questão da mobilidade, o preço das passagens é uma situação muito séria na Baixada Fluminense. E sem contar, quando a gente fala de direito à saúde, para nós que estamos nessa região, nós ainda estamos falando de situações básicas como do saneamento. E aí saneamento vem questão de saúde, questão de educação. Na prática, o Estado não chega para prover a população. Infelizmente, não tem chegado de forma... E essa questão de falta de mobilidade dificulta até as pessoas conseguirem emprego em outras pessoas. Lógico. Não, isso é muito real. Na Zona Oeste, por exemplo, no censo de 2010, tem 2 milhões de pessoas quase. Então hoje já tem muito mais, com certeza. E como a Rosa falou, a questão de mobilidade lá, o transporte é horrível. O BRT, a faixa do BRT, para a gente ter noção, de Campo Grande para Santa Cruz, não funciona mais. Não funciona mais. E em relação ao transporte dentro da localidade da Zona Oeste, é horrível. Não tem ciclovia, que é uma coisa que a gente precisa muito de ciclovia. As estações da Supervia, que deveria ter, as estações da ciclovia, da Supervia, que deveriam ter bicicletário, somente Bangu, e Santa Cruz e Realengo, justamente. Deveria ter todas, porque as pessoas, a Zona Oeste é muito grande, vai para a Supervia para trabalhar, tem que pegar um outro ônibus, muitas vezes está morando a 10, 15 minutos, mas tem que pegar uma van, um ônibus para ir para a Supervia. Se tivesse uma bicicleta com certeza, e uma ciclovia, junto com o bicicletário na Supervia, com certeza ia diminuir muito mais o preço aí do custo da vida das pessoas. Deixa eu falar. Gravando. Só fala um pouco mais de política. Vocês não acham uma grande contradição que vão enfrentar na militância política, no debate nas ruas, candidatos que apoiaram o MDB, que geraram essa situação no Estado e que agora dizem que vão construir o Estado? É um desafio para líderes progressistas como vocês?
É um desafio, é a contradição deles, e a gente vai apontar essa contradição no período da campanha eleitoral, então vamos começar de já. Você veja bem, Túlio, o senhor Eduardo Paes, o candidato da máquina do governo do Rio, ele sai do PMDB e vai para o DEM para fingir que é alguma coisa diferente. Não é. É a continuidade desse programa que destruiu e desmontou o Estado do Rio de Janeiro. Ele vai ser enquadrado como tal. O senhor Lídio da Costa é o candidato articulado pela máquina da Prefeitura Municipal do Rio, que vai fazer discurso de oposição, mas sempre esteve muito ligado com esse mesmo grupo que está governando o Estado do Rio de Janeiro. Vai ter que ser enquadrado também. Então, aqueles que tentam se vender agora como algo diferente do que foi o governo Pezão e Cabral, vão ter que dizer que diferença é essa. Porque não adianta ser só um discurso como se diferente fosse, se aqueles que dão sustentação ao projeto político deles são os mesmos. O pessoal tem autoridade política para dizer, olha, a gente está construindo um projeto diferente, porque ele está sendo constituído numa articulação pública e coletiva com um conjunto das comunidades, organizações sociais, movimentos do Estado do Rio de Janeiro, como nenhuma outra candidatura do Estado do Rio de Janeiro ou pré-candidatura fez até esse momento. Você sente isso também? Eu sinto que a população está atenta a isso, né? E esses políticos também. Sim. Não é à toa que o PMDB se torna MDB, não é à toa que o filho de Sérgio Cabral, né, tira o sobrenome do pai, ou seja, eles têm criado toda uma dinâmica para não serem reconhecidos enquanto essa política que levou o Rio de Janeiro ao estado em que ele se encontra hoje. Então, acho que, na verdade, a população está atenta a isso e, como o Glauber falou, a gente vai mostrar essa contradição. Até porque hoje, para além de reencantar as pessoas com a política, acho que nós que estamos no campo progressista precisamos resgatar, inclusive, a função do Legislativo do Rio de Janeiro. Nós temos um Legislativo, por exemplo, que aprovou as contas do Pezão sem existir o mínimo constitucional em educação e em saúde no Estado do Rio de Janeiro. Túlio, eu tenho 25 anos, venho da juventude. Eu, em 2016, fui candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro e tive 6.286 votos. Nós gastamos R$11.000. Nossa candidatura foi feita coletivamente, é feita coletivamente agora também para a deputada estadual, mas com um coletivo no qual faço parte, que é tudo numa coisa só. E na região ali da Zona Oeste, onde nós trabalhamos, que desses 6.000 e pouco, 5.000, pouco mais de 5.000 foi estritamente da Zona Oeste, a gente é acostumado com literalmente a velha política. Aonde é isso, né? É o cara que bota a luz, é o cara que bota esgoto, é o cara que bota manilha, é o cara que dá um jeitinho de emprego ali. Que muitas vezes foi ele que gerou a escassez. Exatamente. E aí é o seguinte, ninguém mais aguenta isso, e como você falou, as pessoas estão percebendo isso. Mas a nossa candidatura em 2016 foi um anúncio do que realmente deve ser o futuro da política, porque eu estou num meio onde as pessoas gastam R$500.000, R$1 milhão, R$2, R$3 milhões de reais, isso com uma quantidade imensa de comprando líderes, que eles fazem, né? Vai na comunidade tal, compra o líder que vai ganhar 200 votos, e aí um pouquinho de cada um, não tem compromisso com o povo, não, eu paguei você, para você arrumar 200 votos para mim, depois da campanha, não, tá pago, agora acabou, não tem responsabilidade com nada. Nós, e aí até mesmo uma questão que nós pegamos do Glauber, que o Glauber faz a roda de conversa. Lá na Zona Oeste nós fazemos o Papo Conselheiro. E desde janeiro, dia 20 de janeiro de 2016, nós fazemos aos sábados o Papo Conselheiro no Calçadão de Campo Grande. E agora a gente faz o Papo Conselheiro em Bangu. E agora começamos há 2 semanas, e toda semana a gente vai fazer o Papo Conselheiro lá na Baixa da Fluminense, que é o 32, onde eu sou oriundo, né? Então, assim, esse tipo de política é o que nós, desde 2016, desde 2015, a gente já começa a fazer isso, não paramos em 2016, não paramos em 2017 e continuamos em 2018. O que é isso? É como você falou um pouco do Glauber antes. É um mandato de 4 anos que não aparece simplesmente na época da campanha. É um jogo cadenciado fortemente e sempre faltando na rua com a população. Eu não acredito que um ser messiânico, e eu sou evangélico também, sabe? Não acredito que um ser messiânico vai chegar e vai resolver nossos problemas.
Eu acredito, como o Glauber falou, é na base, é construído no meu bairro, cada um no seu bairro, cada coletivo, que realmente isso diferencia a nossa proposta para o Itaí. Não aguentamos mais a velha política, não aguentamos dizer que isso toma lá da cá. O que esses pequenos direitos, os direitos que nós temos é lidado com favor, entende? O direito que nós temos que ter a luz, o esgoto, o trabalho, a questão do transporte, com eles é com favor. Só para finalizar, a gente vê aí o Crivella. O Crivella, eu não vou nem entrar no aspecto cristão aqui, que eu poderia pontuar também, sou totalmente contra aquela segmentação que ele fez. Até porque eu sou evangélico e não concordo com isso. Só que você vê quando ele diz assim, pastores, se vocês quiserem um quebra-mola, um ponto perto da igreja de vocês, fala comigo. Isso é um absurdo, é literalmente tratar o direito, que deveria ser um projeto de cidade, que ele falou que ia fazer lá atrás, mas simplesmente lidar com migalhas, entendeu? Ou seja, não é ser jovem, não é negar a política, e sim aprofundar a política, mas sendo autêntico, próximo da população. É por essa linha mesmo. Sim, com certeza, com certeza. E é isso aí que a gente, como juventude, quis, né? Não adianta o filho do Crivella, que é jovem, também novo na política, a gente não quer isso. Não adianta a filha do Eduardo Cunha também vir e mostrar que é nova, mas não é esse novo que nós queremos. E isso deve pautar uma ação no parlamento, seja no parlamento estadual ou como o Glauber já faz no parlamento federal. É essa a autenticidade? Acho que isso já pauta a nossa trajetória. Já vem da trajetória? Já vem da nossa trajetória. A gente tem uma já é de forma natural antes de chegar ao parlamento. Eu tenho dito que os 45 dias eles são muito poucos para definir a trajetória de um candidato. E aí as pessoas precisam pesquisar qual é a trajetória do Cirilo. Do Glauber a gente conhece e tem sido maravilhosa. Qual é a trajetória de Rose Cipriano, e vai ver que nós já estamos na luta antes do período eleitoral. Nós estamos falando de um período de outubro, mas na verdade a gente já está na defesa da educação, né, pela saúde, pela moradia, pela juventude, nas nossas trajetórias de luta, na nossa construção cotidiana. Até porque essas faltas que a população sente de educação, saúde, transporte, é muito integrado. Uma coisa de emprego também. Se você tem um transporte que não é tão viável para a população, dificulta ela conseguir emprego. Se você não tem um transporte, não permite ela chegar no hospital que seja melhor, você não tem uma atenção. E isso o parlamento tem muito claro. Sim, e com o golpe de 2016 e as contra-reformas, a reforma trabalhista, né, a reforma da Previdência que está aí apontada, se a gente não mudar esse cenário, a população percebeu com maior evidência, com maior ênfase, o quanto a política está ligada diretamente às nossas vidas. Então é fundamental. E mostrar um novo tipo de política. A gente milita numa área, como o Ciri falou, Baixada Fluminense. A tradição da Baixada Fluminense é de prefeitos que ficaram ricos. Então as pessoas veem a política como aquele espaço para enriquecer. E as nossas candidaturas mostram que é diferente. O financiamento coletivo, sem a compra de votos, e mostrando que isso é possível. Na cidade de Duque de Caxias, a gente foi vereador em 2016 e muitas vezes as pessoas chegaram e falavam: você precisa oferecer um caminhão de brita. Eu falei: não, nossa política é diferente. É por isso que a gente está hoje aqui sem o saneamento. E quando elas viram o resultado da eleição, o que elas pensaram? É possível fazer uma política diferente. Cláudio, como é que deve ser a ação do parlamentar do Congresso? Você já tem uma prática muito forte, se transformou no líder nacional. Pode falar, quais são as lutas e o que vem por aí? Olha, é um momento muito difícil para o cenário nacional. Tem um programa que está sendo colocado em prática de desmonte do Estado brasileiro em qualquer aspecto de garantia social e de ampliação do Estado penal e punição punitiva. Esse é o projeto do governo do senhor Michel Temer, que é sustentado por interesses econômicos poderosíssimos. Aí a gente vai estar falando de multinacionais de petróleo, em conjunto com o sistema financeiro, bancos que operam por aqui, sistema financeiro internacional e boa parte dos veículos de comunicação aberta, né, que dão sustentação editorial a essa política. O nosso principal objetivo tem que ser interromper o golpe, e o golpe como programa.
O golpe não é uma etapa só, não é a fotografia de quando Dilma foi afastada do poder. Aquela é uma etapa do golpe. O golpe está em execução. É um programa econômico que não tem legitimidade do conjunto da população brasileira. Se você pergunta ao povo, você é a favor das rodadas de privatização? De cada 10, 7 disseram que são contra as privatizações. Você é a favor da Previdência? A maioria é contra, da reforma. Você é a favor do desmonte da legislação trabalhista? A maioria é contra. Isso pesquisas do Datafolha, que não é nenhum instituto bolivariano. Né? Então esse é o principal objetivo, interromper o golpe. O mandato, o que ele tem que fazer? Primeiro, instrumentos de participação direta, participação popular, se articulando permanentemente com o povo e com a sociedade civil organizada, inclusive para ter força para dar interrupção a esse programa, que não tem legitimidade. Segundo, a gente tem que batalhar muito na defesa da educação pública de qualidade, porque existe um ataque sobre a reflexão crítica. O projeto Escola Sem Partido está lá com o relatório apresentado, que é a escola como mordaça, que quer retirar a possibilidade dos professores fazerem uma reflexão mais profunda com os estudantes. A todo tempo tem iniciativas tentando a privatização da educação, ou seja, a flexibilização de princípios de que a educação pública tem que ser gratuita em estabelecimentos oficiais. Terceiro ponto, defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Se ampliou na última legislatura a bancada de deputados representantes do grande empresariado nacional e internacional e diminuiu a bancada de defesa dos trabalhadores. Então a gente precisa ter ampliação de parlamentares exatamente que façam a defesa na relação capital-trabalho do mundo do trabalho, dos trabalhadores e trabalhadoras, direitos que estão sendo retirados. E o último ponto que eu acho que é fundamental, que é uma política diferente na segurança pública, que não seja a política da bancada da bala, mostrando que existem outras alternativas que são possíveis e viáveis. Eu considero que essas são as principais tarefas do mandato parlamentar hoje. Tem muita luta para trás, você percorreu, tem muita para frente. Bastante coisa para a gente tocar aí juntos. E no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem sido laboratório de toda essa política que o Brava está colocando para a gente. Quando a gente vai pensar o que tem sido a privatização no Rio de Janeiro, nós enfrentamos a grande luta que foi pela SEDAI. A questão da UERJ, que é uma das universidades de referência na América Latina, vivendo toda a precarização, salários atrasados, períodos suspensos. Então, assim, no Rio de Janeiro, na ALERJ, a gente precisa de parlamentares que tenham posição, com relação a essa política que está acontecendo no estado do Rio. E aí acho que principalmente, quem de nós no Rio de Janeiro está preocupado com a segurança pública? Segurança pública sempre foi um debate eleitoral que vem à tona no período das eleições. Porque nunca se resolve. Exatamente. É uma prática que não visa atender a população. Você não acha, até usando essa questão, como vocês se sentem quando vê o Exército Brasileiro pautando as praias do Leblon e Ipanema e um confronto cada vez mais forte nas comunidades? Agora saiu um resultado que aumentou a mortalidade. Como se sentem vocês são líderes? Eu tenho dito que a política de insegurança do Rio de Janeiro, ela já demonstrou quanto ela está fracassada. A gente viu a intervenção com a promessa de trazer a esperada tranquilidade da população brasileira, carioca, e o que aconteceu foi diferente. A gente viu aumentar o número de mortes, haja visto o que aconteceu há pouco tempo na Maré, e não está resolvendo a situação de violência. Um tiro que mata qualquer pai, qualquer mãe. Exatamente. E para a gente, assim, o tema da segurança pública é um tema bastante complexo que não vai se resolver apenas com a ocupação do território. Porque hoje a intervenção ela tem uma lógica de ocupar os territórios. Quando você fala do Leblon de Copacabana, ficou 5 minutos. A Maré está sendo ocupada desde 2015. E o quanto isso se repercute em segurança para os seus moradores. Então a gente precisa pensar em segurança pública a partir do índice de homicídios. Quantas delegacias de homicídio nós temos na Baixada Fluminense? Uma única. Nós resolvemos apenas cerca de 3% dos casos de homicídios. Nós precisamos pensar como é que esse armamento pesado chega às comunidades. Então, são vários fatores para que a gente pense a segurança pública. E pensar também a segurança pública não só no viés militar, mas no viés da cultura e da educação.
Eu digo também o seguinte, eu tenho uns amigos que são policiais civis, né? Eu conversando com ele, falei, cara, olha só, não tem papel para imprimir alguma coisa. Aí eu penso o seguinte, uma delegacia que não tem papel, que não consegue imprimir alguma coisa, qual a estrutura que ela vai ter para investigar? E por isso está aqui, 3% dos homicídios são investigados e concluídos. Então, assim, é bom a gente lembrar também que o Sérgio Cabral, em 2010, foi eleito no primeiro turno com a questão da UPP, que a UPP é resolver. 8 anos depois, como é que nós estamos hoje? Só que a questão da intervenção militar, em um ano eles pensaram que ia dar algum resultado, a UPP até demorou um pouquinho para que a gente, mas o pessoal desde lá de trás sempre anunciou o erro que seria a UPP, porque só está ocupando os espaços territoriais a partir da questão da visão militar e não da educação, da saúde e da cultura. E aí agora a intervenção militar já está dando errado, porque por conta disso, somente pela estrutura militar não vai dar resultado. E aí por isso que a gente está, tanto o Glauber agora na Câmara Federal, e a gente também, se for permitido, né, pelo povo e por Deus, a questão, a gente está na LERJ ano que vem, eu acho que parte também muito pelas posições, pelo instrumento que o mandato tem que ter, mas também pela fiscalização. Passa por ter uma LERJ mais combatida em apontar os erros e também mais participativa em relação à ação do Executivo? Não, tenho certeza. E é a questão que é um parlamentar fazendo o seu papel de fiscalização do orçamento. Porque isso, lá na Zona Oeste, não acontece inúmeras coisas, porque tem parlamentares de lá, mas faz que isso, pela mesma lógica anterior. Compra líderes e depois não tem compromisso com o povo. E aí o Pezão, como está aí o PMDB, que agora é MDB, faz o que quer. A gente não quer mais isso. Um parlamentar tem que fiscalizar e usar do instrumento do parlamento e também do mandato para ser um ponto de referência que movimente a estrutura da população. Não somente a instituição, o institucional vai mudar a nossa estrutura e a nossa política. A gente tem que cada vez mais reafirmar que os coletivos, os pontos de cultura, a sociedade tem que cada vez mais se inserir na política para mudar essa questão da segurança, da educação, porque senão vai ser mais do mesmo. Ou seja, a participação tem que ser diária e contínua durante todo o mandato, não necessariamente esperar a nova eleição. Não pode. É por isso que a gente está no Conselho desde dia 20 de janeiro, lá no calçadão de Campo Grande, anunciando e falando de política. Porque, assim, somente a cada 2 anos, alguns vereadores e deputados aparecerem falando que vão inovar e vai mudar tudo, a população não aguenta mais. E isso representa literalmente a velha política que a sociedade não quer mais. Então o parlamento tem que fiscalizar e propor para que realmente o futuro seja muito melhor do que esse absurdo que nós estamos vivendo hoje. Só vou falar um pouco de política, mas agora falando um pouco do Executivo. O pessoal tem um grande candidato, que é o professor Tarcísio Mota, e nacionalmente, o professor Boulos, que é um líder do movimento social, conhecido por todo o Brasil. Vou falar um pouco disso e também que depois vocês pudessem tratar um pouco mais da questão e a gente fazer alguma consideração final. Glauber, você pode começar? Túlio, eu vou falar das candidaturas majoritárias e vou falar também da Rose do Ciro. Pode ser? Claro, por favor. Até para finalizar aqui a nossa participação. Acabamos de ter um encontro sensacional em São Paulo da formalização da candidatura do Boulos à presidência da República. Presença robusta do movimento social, um espaço que foi fundamental para que a gente possa dar o pontapé inicial nessa trajetória. O Brasil precisa de uma candidatura que coloque o dedo na ferida, que mostre que você tem que ter um projeto de não conciliação à esquerda, enfrentando os interesses de quem está no topo da pirâmide. E o Boulos está exatamente com uma proposta consistente e que foi construída também coletivamente, através de uma plataforma chamada Vamos, que fez mais de 50 encontros nas mais variadas regiões do Brasil. Tarcísio, a mesma coisa, é uma plataforma chamada Se o Estado do Rio Fosse Nosso, passando pelas mais diversas regiões, discutindo os mais variados temas e construindo um projeto coletivo. Tarcísio, que já foi uma surpresa muito positiva nas últimas eleições de governador, segundo o vereador mais votado da capital, e que tem consistência política
para dar enfrentamento a essa máfia da velha política do PMDB e companhia aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma última notícia que chegou e que foi muito positiva também, que a gente recebeu, foi uma última pesquisa. Esse ano são 2 vagas para o Senado Federal. E na última pesquisa para o Senado Federal, o Chico já aparece, Chico Alencar já aparece em segundo lugar. O Chico tem uma trajetória consolidada como deputado federal e foi, com muita coragem, colocar à disposição a sua pré-candidatura a senador e está disputando uma possibilidade concreta de vitória. Não podemos esquecer da Sônia Guajajara, que é a co-presidenta da República, a primeira indígena candidata a presidente a formar uma chapa. Não podemos nos esquecer da Ivanete, né, que é a vice do Tarcísio, uma mulher militante, com um trabalho reconhecido de luta pelos direitos sociais. E não podemos nos esquecer também da Marta Bastante, que compõe a chapa e que está indicada pelo PCB, e que é uma mulher também com uma trajetória de luta e que vai ter, não tenho dúvida nenhuma, na campanha eleitoral, a possibilidade de apresentar bandeiras e matérias fundamentais. Agora, quero também falar rapidamente sobre o Civi e sobre a Rose, né? A Rose disse aqui que a campanha não é tempo suficiente para conhecer a trajetória dos candidatos, e é verdade. Mas eu quero rapidamente falar sobre um ponto de cada um do Civi e da Rose, né? Primeiro, o Civi constituiu num lugar onde há muita dificuldade, porque é uma blindagem, com uma presença muito forte da milícia na política, um coletivo e articulou chamado Tudo Numa Coisa Só, onde ele tem enfrentado de maneira muito consistente um debate político programático, mostrando que há uma outra alternativa na zona oeste do estado do Rio de Janeiro. Isso ele não começou agora. Esse é um trabalho consistente que envolve cada vez um número maior de pessoas. Fez esse enfrentamento, está fazendo e está se colocando à disposição para essa tarefa, né? A gente precisa reconhecer isso. A Rose, eu não sei se todo mundo sabe, mas a Rose, lá no Caxias, assim como o Civi, que foi candidato a vereador do Rio, a Rose foi candidata a vereador do Caxias e teve uma excepcional votação, mas através do sindicato, dos professores e da atuação na área de educação, ela foi considerada, e a gente não fala isso com regozijo, não é isso, mas tem que pontuar, né? Foi considerada pelo prefeito municipal que desrespeita sistematicamente os direitos dos profissionais de educação, de professoras e professores, adversária número 1. Considerada adversária número 1 por quê? Porque fez um enfrentamento que tinha que ser feito. Exatamente o prefeito que tem essa conexão com a turma do PMDB do Estado do Rio de Janeiro. Então ele já tem um trabalho apresentado, já tem uma consistência, e essa consistência agora vai ter a oportunidade de ficar ainda mais evidente para as pessoas na apresentação do período eleitoral. Então eu tenho muita honra de estar do lado dessa companheira, do lado desse companheiro aqui. Presidente. Pode. É fundamental quando a gente olha para a nossa chapa majoritária, a presidência, e quando a gente pensa na Sônia. Foram 518 anos e é a primeira vez que nós vamos ter uma mulher indígena numa chapa majoritária à presidência. Então isso deve para nós mulheres, precisa nos dizer alguma coisa. Como o Glauber falou da nossa co-governadora, que é uma mulher negra, moradora da Baixada Fluminense, assim como eu, e nesse espaço da política, que é um espaço onde nós mulheres, de uma maneira geral, estamos muito pouco representadas. E com um debate tão importante como é o debate de creche, com um debate tão importante que, assim, a forma como essas contra-reformas atingem a nós mulheres e nós não estamos representadas nesse espaço. E a mulher negra principalmente. Então acho que hoje pensar tanto as chapas majoritárias como pensar as composições proporcional a deputado estadual e deputado federal é fundamental. E fundamental que a gente aumente a representatividade de mulheres. A gente vem desse ano de um movimento de mais mulheres na política, que foi um movimento idealizado pela nossa querida Mari, e que o PSOL hoje está com várias candidaturas femininas, entre ela a minha, a deputada estadual, porque a gente entende que não é representatividade pela representatividade. Eu até tenho dito muito isso. As pessoas não vão votar em mim só porque eu sou uma mulher negra, mas porque a gente tem um projeto de sociedade que é diferente do que está posto hoje.
Não basta apenas ser mulher, não basta apenas ser negro, mas ter um projeto que subverta essa lógica dessa política carcomida que a gente está aí. E é fundamental que, para isso, nós tenhamos mais representatividade da classe trabalhadora, de negras e negros, da comunidade LGBT, e por isso que a gente está aqui cumprindo esse papel e apresentando a candidatura a deputada estadual. E aí, Túlio, como a Rose falou, a questão da nacional, né, da majoritária nacional, eu vejo no Boulos também o candidato a presidente mais jovem que o país já teve. Isso, como juventude, com certeza é uma referência enorme para uma juventude que, assim, dá para fazer política, não precisa a gente estar com uma certa idade para começar a se envolver e para começar a disputar também os parlamentos e até mesmo a presidência. Então isso, como jovem, também é um ponto que me faz cada vez mais estar na luta ali para realmente mudar essa estrutura. Porque é isso, né? É engraçado que eu tenho 25 anos, como eu disse, ao mesmo tempo que as pessoas que é o novo, a gente se apresenta como juventude, mas tem que mostrar uma credibilidade muito forte. Porque mesmo a juventude hoje passa por ao mesmo ponto que as pessoas querem, mas também nem sempre dá credibilidade. Então, a questão do Papo com o Siri me deu muita credibilidade. Eu estar na rua conversando com as pessoas, desenvolvendo literalmente a base também ao que nós acreditamos. E aí até mesmo lá na Zona Oeste, como o Glauber disse, que tem N contradições, que o Estado não chega, é muito difícil o Estado chegar, quando chega é por favor, não por direito, não tem um projeto de Estado que envolva totalmente a região metropolitana, que envolva a Zona Oeste, que a gente precisa pensar, e até mesmo eu como economista, eu estou dizendo o seguinte, que o Estado em crise, nós precisamos pensar desenvolvimentos territoriais. E a Zona Oeste precisa de um desenvolvimento territorial, econômico, social, político específico. A Baixada precisa de um desenvolvimento territorial, de desenvolvimento econômico e cultural. A Costa Verde, a gente precisa pensar numa nova maneira de pensar política e desenvolver economicamente. Porque no fundo, nada que nós discutimos aqui durante esses minutos não vale se realmente a política não ser um instrumento de mudança da vida das pessoas. Que é onde hoje muitos têm dons, têm vocações, mas não são externalizados, porque a política, a má política, essa coisa, até um termo evangélico, né, diabólica que a política faz, é que não deixa as pessoas desenvolver o dom e as vocações. Para mim, a política é um instrumento para desenvolver a melhor vida das pessoas e acabar com essa desigualdade tão absurda que nós estamos vivendo hoje. E quero agradecer muito a 247, muito bom estar com cada um aqui, com o Glauber, com a Rose. Obrigadão mesmo, tudo. Agradecer, Vitor, agradecer a TV 247, a você por essa oportunidade de a gente estar fazendo esse bate-papo. TV 247 que agradece essa forma certa de fazer a política e desenvolver o Estado. Obrigado, deputado federal Glauber Braga, você também. Agradece. E ao William Filho. Obrigado. Obrigado a você.